Quando estamos a falar de rendimentos do trabalho dependente, podemos falar sobre rendimentos sujeitos a IRS, rendimentos não sujeitos a IRS e rendimentos isentos. Neste vídeo, vamos falar sobre alguns dos rendimentos considerados não sujeitos e que obedecem a limites. Vamos falar sobre o subsídio de alimentação em dinheiro, o subsídio de alimentação em ticket ou cartão de refeição e vamos falar também de quilómetros ou compensação pela utilização da viatura própria ao serviço de entidade patronal. Temos acesso a este manual na plataforma, os limites de não sujeição a IRS e Segurança Social para rendimentos do trabalho dependente e vamos abordar os limites que atualmente estão instituídos, limites esses que significam que até aos valores previstos os respectivos rendimentos são considerados não sujeitos. Caso a entidade patronal pague acima destes limites, a diferença será sujeita ao IRS e também à Segurança Social e já vamos exemplificar. Atualmente, o subsídio de refeição pago em dinheiro, o limite diário é de 4,77 €. Já o subsídio de refeição pago em senhas ou em vales de refeição, o limite diário é de 7,63 €. A utilização de viatura própria ao serviço de entidade patronal é de 36 cêntimos por cada quilómetro. Bom, o significado destes limites e daqueles que já vamos continuar a ver é como eu referi. Se uma entidade patronal pagar até aos valores assim considerados, os referidos valores não fazem retenção de IRS e não estarão sujeitos à Segurança Social. Se ultrapassar o respectivo limite, a diferença, o excesso, vai efetivamente ser integrado para efeitos de IRS e para efeitos de constituição da base de incidência para a Segurança Social. Estes são limites praticados para a função pública e as empresas privadas terão que utilizar os mesmos limites, uma vez que a legislação ela está prevista para a função pública e depois as empresas da economia privada têm que seguir estes mesmos limites. E agora coloca-se a questão das ajudas de custo. E aqui a legislação orienta isto para a função pública e diz-nos que ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações em Portugal com remuneração superior a 1.360,03, o limite diário é de 50,20. Já se forem ajudas de custo por deslocações no estrangeiro, com remuneração superior a 1.360,03, 89,35. A lei não refere propriamente remuneração superior a 1.360,03. A lei refere com nível remuneratório acima do nível 18. Mas o nível 18 é um nível de função pública e as empresas privadas, ao consultarem a tabela das remunerações ou a tabela remuneratória para a função pública, encontram que o nível 18, respeitante ao presente ano, é de 1.360,03. Em anos anteriores, o valor era de 1.355,96, mas atualmente o nível 18 é de 1.360,03. Também já vamos falar sobre o nível 9, também está consagrado aqui nas ajudas de custo. O nível 9, na tabela remuneratória da função pública, era de 892,53 €, passou a 895,91. São estes os dois níveis
que nós necessitamos para compreender este mapa das ajudas de custo. A legislação faz referência ao nível 9, ao nível 18, mas a partir de agora sabemos que o nível 9, como na função pública corresponde a 895.21, as empresas da economia privada consideram para trabalhadores com esta remuneração. O nível 18, 1360, corresponde a 1360,03. Voltando então aqui à questão das ajudas de custo. As ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações em Portugal que tenham uma remuneração compreendida, e agora já percebemos isto, entre o nível 9 e o 18, ou seja, entre 895,21 e 1360,03, 43 euros por dia, 43,39 € por dia. As ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações no estrangeiro com uma remuneração compreendida entre este nível 18 e este nível 9, 85,50 €. Já as ajudas de custo pagas aos trabalhadores por se deslocarem em Portugal com remuneração inferior ao nível 9, não esquecer, o nível 9 para a tabela remuneratória da função pública atualmente está em 895,21 €, o vencimento mensal. E por isso é que eu coloco 895,21 para esclarecer que este nível 9 que vem assim na legislação é este valor, fazendo a correspondência. Um trabalhador que tenha uma remuneração inferior a este valor, 895,21, as ajudas de custo correspondem a 39,83 por dia. Até este valor são consideradas não sujeitas. Se eventualmente ultrapassar o valor, a empresa pagar acima do valor, o excesso terá que ser submetido ao desconto de IRS e constitui a base de incidência para Segurança Social. As ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações no estrangeiro com a remuneração inferior ao nível 9, ou a 895,21, 72,72 €. As ajudas de custo destinam-se a compensar os trabalhadores dependentes e os membros dos órgãos sociais das despesas por si suportadas, quando deslocados ao serviço ou do seu domicílio profissional ao serviço de entidade patronal. As ajudas de custo aplicam-se em deslocações diárias para além de 20 km do domicílio e em deslocações por dias sucessivos. Consideram-se ajudas de custo em deslocações superiores a 50 km do domicílio. Eu comecei por abordar as ajudas de custo pagas aos trabalhadores, se as mesmas forem pagas aos órgãos sociais da empresa. Então temos os seguintes limites. Ajudas de custo pagas aos órgãos sociais por deslocações em Portugal, o limite diário é 69,19 por dia. Já as ajudas de custo pagas aos órgãos sociais da empresa, deslocações no estrangeiro, 100,24 € por dia. Estes são os valores que atualmente estão instituídos. Vamos ver alguns exemplos para percebermos como é que se aplicam estes mesmos valores. Vamos aqui ao quadro e temos um primeiro exemplo. Um trabalhador com uma remuneração mensal de 900 € e tem um subsídio de alimentação de 5,50 € por cada dia, pago em dinheiro. O subsídio de alimentação ele deve ser pago nos dias de trabalho efetivo durante o mês, nos dias úteis de trabalho efetivo durante o mês. Vamos considerar que neste mês em causa eram 21 dias úteis de trabalho efetivo. Temos que fazer aqui uma divisão do respectivo valor. O subsídio de refeição pago em dinheiro, a sua parte não sujeita ao IRS e também já agora à Segurança Social,
corresponde ao limite instituído, 4,77 € por dia. Recordamos aqui o valor do subsídio de refeição pago em dinheiro, o qual, multiplicado por 21 dias de trabalho, dá 100,17 €. A parte sujeita, o rendimento sujeito, é a diferença entre os 5,50 €, que é aquilo que a empresa paga, menos os 4,77 €, o valor de referência na legislação, vezes 21 dias, o que dá 15,33 €. Dividimos assim o subsídio de refeição em duas partes. Então, para calcular os rendimentos sujeitos ao IRS e à Segurança Social deste trabalhador, vamos pegar na remuneração mensal de 900 €, somar a parte sujeita do subsídio de refeição e temos 915,33 €, o total de rendimentos sujeitos e que vão ser sujeitos à retenção em sede IRS e também à Segurança Social, à taxa de Segurança Social, na parte do trabalhador, de 11% e na parte da entidade patronal de 23,75%, totalizando 34,75% de Segurança Social. O rendimento não sujeito do subsídio de refeição são os 100,17 €, os quais serão pagos ao trabalhador em causa sem incidência de Segurança Social e sem retenção de IRS. Um segundo exemplo, mas agora para as ajudas de custo. Temos um trabalhador que tem uma remuneração acima do nível 18. Ou seja, se é uma remuneração acima do nível 18, por correspondência à função pública, numa empresa privada, nós consideramos que é um trabalhador que tem um vencimento acima de 1360,03. O que significa que, para um trabalhador que tem um vencimento acima deste valor, vamos ter que considerar o limite diário de 50,20, conforme acabamos de ver. Ou seja, ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações em Portugal com remuneração superior a 1360,03, ou seja, acima do nível 18, 50,20. O que significa que a parte não sujeita será os 50,20 vezes 2 dias, ou seja, 100,40 €. Só que a empresa paga 80 € por dia. Então temos que calcular a parte sujeita deste rendimento. Sujeita quer a IRS, quer a Segurança Social, ou seja, constitui base de incidência para a Segurança Social. Serão os 80 € acima dos 50,20, ou seja, este excedente, vezes 2 dias, constitui 59,60 €, que terá que ser integrado a somar ao vencimento, mais outros valores que estejam sujeitos para aplicação da taxa de retenção na fonte, em termos de IRS, e constitui base de incidência para efeitos da Segurança Social. Agora um exemplo sobre os quilómetros. Sabemos que a utilização de viatura própria ao serviço de entidade patronal, atualmente o limite é de 36 cêntimos por cada quilómetro. Vamos considerar que um determinado trabalhador, na utilização da viatura própria ao serviço de entidade patronal, durante o mês de maio, e de acordo com o registro do boletim itinerário, que é um documento que deverá ser preenchido relativamente à questão dos quilómetros percorridos na viatura própria ao serviço da entidade patronal, foram registados 1.840 quilómetros durante este mês de maio, pagos a 40 cêntimos por cada quilómetro, ou seja, ultrapassou a empresa os 36 cêntimos previstos na lei para a função pública. O que significa que haverá uma parte não sujeita e haverá uma parte sujeita a IRS e a Segurança Social.
A parte não sujeita serão os 1840 km vezes os 36 cêntimos, ou seja, 662,40. Já a parte que vamos ter que sujeitar ao IRS retenção na fonte naquele mês de maio e à Segurança Social serão os mesmos 1840 km vezes os 40 cêntimos pagos ao quilómetro, que vão para além dos 36 cêntimos, 0,04, que multiplicando por 1840 dá 73,60 €. Este valor de 73,60 € é um valor que vai ter que ser somado aos restantes rendimentos sujeitos naquele mês, para efeitos de aplicação da taxa de retenção na fonte, em sede de IRS, e depois a Segurança Social, os 11% da parte do trabalhador e os 23,75% pela parte da entidade patronal. Mais à frente no curso, vamos utilizar estes mesmos rendimentos já na aplicação de gestão do pessoal, quando estivermos a fazer os processamentos de salários e a emitir os vários mapas que a empresa é obrigada a fazê-lo todos os meses, e quando chegarmos aos códigos de remuneração, vamos encontrar estes mesmos códigos na tabela de rendimentos que estarão disponíveis para os nossos trabalhadores. E estes mesmos limites serão considerados, e até já vêm na própria aplicação, quando atualizada. Por exemplo, o código número 5 é o subsídio de alimentação. Eu vou entrar aqui e nas incidências, aqui temos os tais 4,77 €. Ou seja, o sistema informático já está devidamente programado para até 4,77 € em dinheiro não haver descontos de IRS e de Segurança Social. Por exemplo, o subsídio de alimentação em vale de refeição e em cartão de refeição tem um limite mais elevado. Ou seja, aqui no manual inicial, o subsídio de refeição, quando pago em senhas ou em vales de refeição, o limite por cada dia é de 7,63 €. Até 7,63 € de subsídio de refeição pago em cartão, não há retenção de IRS nem incidência a nível de Segurança Social, mas se exceder 7,63 €, a diferença, o excesso, vezes o número de dias, será efetivamente objeto de retenção em sede IRS e de incidência para efeitos da Segurança Social. O excedente deverá ser somado aos restantes rendimentos sujeitos para aplicarmos assim a tributação. E na aplicação informática, trata-se do código 100, vale de refeição, onde teremos o tal valor 7,63. Depois faremos mais à frente no curso uma revisão sobre os vários rendimentos, se estão corretamente configurados, os respectivos limites, que têm que estar todos atualizados para isto funcionar devidamente. E também em cartão de refeição, em vale de refeição e em cartão de refeição, que aqui corresponde ao código 101 e cuja incidência lá está, 7,63 €. Acima de 7,63 € temos para efeitos de Segurança Social e temos para efeitos de IRS. Acima de 7,63 vai fazer desconto. Até 7,63 não faz desconto. Também temos os quilómetros que correspondem, em termos de incidência, a 36 cêntimos por cada quilómetro percorrido. Aqui temos também configurar para efeitos da Segurança Social 0,36, para que também funcione em termos de Segurança Social. Acima de 36 cêntimos por cada quilómetro fará desconto ou constituirá a base de incidência para a Segurança Social. Acima de 36 cêntimos por cada quilómetro constituirá base de incidência para efeitos de IRS. Estes rendimentos,
ao nível de subsídio de refeição, de utilização da viatura própria, são rendimentos do trabalho dependente e que terão a sua parte não sujeita até aos limites assim referidos, excedendo os limites que estão consagrados na legislação da função pública. O excedente será sujeito. A questão das ajudas de custo é uma questão que nós vamos explorar bastante mais no curso. Na plataforma, seguidamente, haverá um manual específico para ajudas de custo, uma vez que é uma matéria que exige que vejamos várias outras questões relacionadas. Para já, queria ainda referir que quando são pagas ajudas de custo e pagos os quilómetros pela utilização da viatura própria ao serviço da empresa, deveremos acompanhar com mapas. Na plataforma, na parte de arquivos e também já a seguir, temos um conjunto de mapas. Eu coloquei um mapa de ajudas de custo, no fundo é uma minuta de um mapa de ajudas de custo, onde poderemos ver as características, os requisitos que os mapas de ajudas de custo terão de ter, nomeadamente a identificação da entidade, o mês, o ano, o número de contribuinte e dia a dia do mês, uma justificação do serviço efetuado com direito a ajudas de custo, a localidade onde foi prestado, hora de saída, hora de chegada. A percentagem de ajudas de custo é uma matéria que vamos ver no tal manual mais detalhado sobre estas matérias e o respectivo valor diário. Depois a identificação do trabalhador, o seu nome, a sua morada, o seu número de identificação fiscal, o valor diário das ajudas de custo, conforme a tabela que eu referi, a data, as assinaturas e depois o conjunto de percentagens que a empresa vai praticar em função das horas de saída e de chegada. Veremos isso num próximo vídeo. E da mesma forma que temos um mapa de ajudas de custo, temos também um boletim itinerário ou um mapa por deslocação em viatura própria, onde temos a identificação da empresa, a morada, o número de contribuinte, o mês e o ano, e depois todos os dias, dia a dia, em que o trabalhador se desloca na sua própria viatura ao serviço da empresa, a colocar o local de origem, o local de destino, a justificação, o número de quilómetros que foram percorridos, de forma a que se chegue ao final do mês e tenhamos o total de quilómetros. Nós neste exercício tínhamos um determinado número de quilómetros e que eu disse que tinha sido apurado através deste mapa, o valor por cada quilómetro, conforme a portaria, o limite fiscal é de 36 cêntimos, já vimos, e depois o nome do trabalhador, a sua morada, a data, o número fiscal do trabalhador e a matrícula da viatura do trabalhador e a assinatura. Estes mapas são mapas que obedecem a estes requisitos, ou seja, têm que ter este tipo de informação e são requisitos que estão consagrados, por exemplo, ao nível da legislação, no Código do IRC. Se formos ao Código do IRC, nomeadamente ao artigo 23A, encargos não dedutíveis para efeitos fiscais, as ajudas de custo e os quilómetros que são contabilizados nas empresas como um gasto, eles só são aceites se existirem estes mapas. Existe uma data de requisitos que nós vamos abordar no tal manual mais detalhado sobre esta matéria, mas o artigo 23A, que são os encargos não dedutíveis, diz-nos que não são dedutíveis, ou seja, não são aceites para efeitos fiscais na determinação do lucro tributável, os seguintes encargos, quando, e a linha, o número 1, a linha H, as ajudas de custo e os encargos com a compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador ao serviço de entidade patronal, não faturados a clientes, escriturados a qualquer título, sempre que a entidade não possua. Ou seja, a entidade, se não possuir estes mapas, estes gastos não são aceitos fiscalmente. E depois o artigo 23A, número 1, a linha H,
faz referência aos requisitos a que estes mapas têm que obedecer. E foi na base destes requisitos que estes 2 mapas que estão aqui em Excel foram efetivamente construídos. E os requisitos, designadamente os encargos locais, o tempo de permanência, o objetivo e, no caso de deslocação em viatura própria do trabalhador, a identificação da matrícula. Recorde-se que eu tinha colocado a identificação da matrícula, enfim, para ir ao encontro destes requisitos que estão na lei e do respectivo proprietário, o trabalhador, bem como o número de quilómetros percorridos, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede IRS na esfera do respectivo beneficiário. Isto aqui já é uma matéria de IRS, também mais à frente vamos ver a questão da tributação em IRS destes mesmos rendimentos. Bom, ainda dentro desta temática, temos também um mapa de justificação das despesas de representação. Portanto, um mapa para ajudas de custo, um mapa de deslocações em quilómetros na utilização da viatura ao serviço de entidade patronal e um mapa de justificação de despesas de representação. Despesas de representação, segundo a legislação, o código do IRC também faz referência às despesas de representação. E aqui teremos que consultar, quanto à definição de despesas de representação, o artigo 88. É um artigo específico para tributações autónomas em sede IRC, mas que dá uma noção daquilo que são despesas de representação para efeitos fiscais. Despesas de representação, considerando-se, nomeadamente, as despesas suportadas com recepções, refeições, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no país e no estrangeiro a clientes ou fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades. Esta é a definição que aqui o número 7 do artigo 88 do Código do IRC dá às despesas de representação. E aqui apresenta-se um documento de justificação destas mesmas despesas, está logo a seguir na plataforma. Não esqueça de dar como concluído este vídeo para poder aceder aos próximos materiais. Muito obrigado por ter visualizado e até breve.